Olá a todos, eu me chamo Professor Prósperi e esse aqui é o seu canal de matemática Conta Certa. Na aula de hoje nós veremos sobre o nosso sistema de numeração. Mas antes de entender sobre o nosso sistema de numeração, vamos compreender inicialmente o que é número. Para a gente entender o número, a gente tem que entender a ideia de número. Números, para a gente, significa quantidades, correto? E é isso mesmo. Quando a gente vai criar um número, né, a nossa representação simbólica, a gente cria esse símbolo para representar quantidades que tem na natureza. Imagina, um homem no tempo das cavernas. Ele não tem o símbolo 2 que nem a gente tem hoje em dia. Ele não escrevia o 2. Ele nem sequer escrevia, correto? Mas ele sabia a ideia daquela quantidade. Se ele vê um mamute, ele fala, caraca, um mamute. E se ele vê dois, ele fala, olha, dois mamutes. E assim por diante. Tem até aquela historinha do pastor de ovelhas, correto? Como é que ele começou a contar as ovelhas? Ele associava uma ovelha a uma pedra. Duas ovelhas, duas pedras. Três ovelhas, três pedras. E assim por diante. Então ele associava a quantidade de ovelhas às suas pedras. Porém, a humanidade foi evoluindo, a sua linguagem foi melhorando, a escrita foi evoluindo. E aí, a gente começou a criar símbolos para a nossa linguagem. E aí, a gente criou os nossos numerais. Numerais são os símbolos dos números que representam tais quantidades. Então, quando a gente vai falar, escreve o número 2, não está muito correto isso daí, não. O correto, na verdade, era escreva o numeral do número 2. Ou seja, escreva o símbolo do número 2. E esses símbolos mudam de povo para povo. O povo egípcio tinha seus símbolos, o povo romano tinha os seus, e nós temos os nossos. Hoje a gente vai aprender sobre o sistema de numeração egípcio, romano, até a chegada do nosso sistema de numeração. Vamos iniciar então sobre o sistema de numeração egípcio. No sistema de numeração egípcio, temos símbolos completamente diferentes do que a gente imagina. Olha só alguns deles. Nós temos o bastão, que vale 1. Temos o calcanhar, que vale 10. A corda enrolada, que vale 100. A flor de lótus, que vale 1000. O dedo indicador, que vale 10.000. O girino, que valia 100.000. E temos o homem ajoelhado, que vale 1.000.000. E aí, com esses símbolos, nós poderíamos escrever qualquer número. Porém, tinha uma regra. Como todo sistema, ele é um conjunto de regras. E as regras do sistema de numeração egípcio eram até que simples. Por exemplo, cada símbolo poderia ser repetido 9 vezes. Então, eu poderia repetir o bastão 9 vezes. Porém, na 10ª vez, eu não escreveria um bastão. Escreveria o quê? Um calcanhar. E assim por diante. Então, imagine só, eu quero escrever o número 123. O que eu faço? Vamos lá. Uma corda enrolada representa o 100. Para representar o 20, eu escrevo o quê? Dois calcanhares. E para representar o 3, eu faço 3 bastões. Então, assim, eu teria o número 123. Olha só um fato curioso. No sistema de numeração egípcio, para você obter o número, basta você somar o valor de cada símbolo. Porém, a ordem de você escrever não alterava o número. Ou seja, se eu quisesse escrever 3 bastões, 2 calcanhar e uma corda enrolada, eu escrevi o mesmo número. E se eu quisesse brincar com as posições? Uma corda enrolada, 3 bastões e 2 calcanhares. Escrevi mesma coisa. Escrevi o mesmo número. Tá bom?
Agora, vamos estudar um pouquinho melhor sobre o sistema de numeração romano para fins de comparação, até a chegada do nosso sistema de numeração. Agora, vamos entender o sistema de numeração romano. Olha só, uma coisa que você pode observar, que ele possui muitas diferenças em relação ao sistema de numeração egípcio. Olha só, os símbolos egípcios eram muito desenhos, né? Você desenhava uma corda, um calcanhar, um girino, né? Um homem ajoelhado. E no sistema de numeração romano, nós já utilizamos já algumas letras. Olha só os símbolos. Ele é composto por 7 símbolos. I, V, X, L, C, D e M. E aqui temos os seus respectivos valores. O I sempre vai valer 1. O V vale 5, o X vale 10, o L 50, o C vale 100, o D 500 e o M vale 1000. E a gente tem uma regra também da repetição desses símbolos. Olha, no sistema de numeração egípcio, eu podia repetir os símbolos 9 vezes. E aí depois eu criava um novo símbolo. Agora não. Agora, olha só como é que funciona. O I, eu posso repetir ele no máximo 3 vezes. Porém, o V eu só posso repetir uma vez. O X eu posso repetir 3 vezes. Porém, o L, uma vez. O C eu posso repetir 3 vezes. Porém, o D, uma vez. E o M, 3 vezes. E assim por diante. Todos os números que contêm o número 5 só podem ser repetidos uma única vez. Ah, professor, bacana. Vamos escrever alguns números para entender melhor? Por exemplo, o número 3. Como é que eu escreveria em romano o número 3? I. E agora o número 4. Olha só uma regrinha que os romanos tinham. Para você escrever o número 4, né, você escreveria o símbolo maior na frente e o menor atrás, que a gente fazia uma subtração. Por exemplo, o 4 ele não está entre o símbolo do 5 e do 1. Então, se eu escrever I e V, ele vai entender, sabe o quê? Ele vai entender que é 5 menos 1, que vai dar 4. Olha só de novo, o 40. O 40 ele não está entre os símbolos, né? Do X e do L. Olha só, o X eu só posso repetir 3 vezes. Então, 10 mais 10 mais 10, 30. E o L eu só posso repetir uma vez, que vai ser o 50. E o 40, onde é que ele fica nessa jogada? Ele fica na subtração do 50 menos 10. Então, vai ficar XL. 50 menos 10. Tá bom? O 24, acompanha comigo, 24 eu escrevo 2x, correto? E como é que eu escrevo o 4? Eu escrevo como IV, tá bom? Ou seja, IV. 24. E aqui o número 123. Como é que nós podemos escrever? O C representa o 100. O 20 é 2 vezes o X. E o 3, só repetir o I 3 vezes. E este aqui é o sistema de numeração romano. Agora chegou o momento. Vamos compreender melhor sobre o nosso sistema de numeração. Logo após isso, a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos entender sobre o nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração, ele tem origem indo-arábico, ou seja, ele foi criado pelos índios e espalhado pelo mundo através dos árabes. O nosso sistema de numeração ele é composto por 10 símbolos. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Tá bom? Observe o seguinte: através desses 10 símbolos eu consigo escrever qualquer número. Porém, o nosso sistema de numeração é o único sistema de numeração que contém o zero. O zero ele nos ajuda muito a organizar os números. O nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal
posicional. Por que decimal? Por causa que ele é separado de grupos de 10 em 10. Por exemplo, se eu tiver 10 unidades, eu tenho uma dezena. Se eu tiver 10 dezenas, eu tenho uma centena. E assim por diante. E aqui, ele é posicional porque, dependendo da posição que eu colocar este símbolo, ele altera o seu valor numérico. Olha só, imagina que eu tenho aqui o número, sei lá, o 23. E se eu trocar a ordem dos dois, eu vou ter o número 32. Mudamos a sua posição, mudamos o seu valor numérico. E aqui a gente separa os números por classes. Aqui a gente tem unidade, dezena e centena, correto? Esse primeiro trio aqui vai representar a minha classe das unidades simples. Esse segundo trio, a classe do milhar. Unidade do milhar, dezena do milhar, centena do milhar. E depois, as classes do milhão. Unidade do milhão, dezena do milhão, centena do milhão. E depois do milhão, o bilhão. E depois do bilhão, o trilhão, e depois quadrilhão, depois quintilhão, e assim por diante. Tá joia? Então, aqui está o nosso sistema de numeração. Vamos resolver algumas questõezinhas super interessantes. Então, vamos resolver essa questão aqui bem bobinha e bem simples, tá? Qual é o número representado a seguir? Temos aqui 3 flores de lótus, 4 cordas enroladas e 2 calcanhares. Que número seria esse? Nós temos que lembrar que a flor de lótus vale 1000. Então aqui, né, eu tenho 3 vezes 1000. E a corda enrolada? A corda enrolada, cara, cada uma vale 100. Então eu tenho 4 vezes 100. E o calcanhar? Vale 10, ou seja, 2 vezes 10. Tá joia? E aqui agora basta a gente realizar as multiplicações e as somas. 3 vezes 1000, 3.000. 4 vezes 100, 400. 2 vezes 10, 20. Ou seja, estamos falando de 3.420. Vamos resolver essa questão aqui sobre o sistema de numeração romano, convertendo para o nosso sistema de numeração decimal. Então, observe o seguinte: qual é o número decimal representado por MCM, XC e V? Olha só, M, temos que lembrar que vale quanto? 1000. M vale 1000. Só que CM significa o quê? M não é 1000? C não é 100? Então, se eu escrever 1000 menos 100, eu tenho o quê? 900. Joia? Bacana. E XC? Ora, C não vale 100, X não vale 10, ou seja, 100 menos 10, eu tenho quanto? 90. E aqui? IV? Vale quanto? 4, tá bom? Ou seja, eu estou falando de 1994. Temos que lembrar sempre que quando temos um símbolo menor escrito ao lado do símbolo maior, né, pela sua esquerda, quer dizer que é o maior menos o menor. Ou seja, 1000 menos 100, 100 menos 10, 5 menos 1, ok? E assim por diante. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, hype se você estiver em algum dispositivo móvel, compartilhe para os seus amigos para que esse vídeo ajude mais pessoas. E aí, até logo!